Cafofo dos Beatles na área, e hoje, aproveitando essa mania do YouTube, eu vou fazer 50 fatos sobre os Beatles. As pessoas fazem geralmente 50 fatos sobre mim, mas como aqui é um canal sobre os Beatles, eu vou falar sobre os Beatles. Alguns é meio óbvios, outros não, mas eu vou falar porque talvez você não saiba. Eu acho que é óbvio pra mim, mas talvez não seja. Então eu vou falar 50 fatos sobre os Beatles, óbvios ou não. Primeiro, o Ringo chama Richard. 2. Quem inspirou o George Harrison a tocar guitarra foi o Carl Perkins. O Paul McCartney começou a tocar guitarra. Depois, quando o baixista da banda saiu, que era o Stuart, ele começou a tocar baixo. 4. O primeiro compacto Love Me Do, PS I Love You, não era para ser tocado pelo Ringo. E aí eles colocaram um carinha para tocar as duas músicas, mas Love Me Do ficou uma droga porque o John não conseguia acompanhar a bateria com a gaita, então deixou a versão que o Ringo tinha gravado. A primeira do George foi com uma prostituta em Hamburgo. O Paul é canhoto e o Ringo é ambidestro. O George e o John são destros. Os Beatles inventaram os videoclipes. Como eles não conseguiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eles faziam videozinhos e mandavam para as emissoras. Isso originou os videoclipes, no formato que videoclipes têm hoje. Os Beatles também inventaram o fade-in. O que é o fade-in? É quando você tem uma música e ela começa baixinha e ela vai subindo até chegar ao ápice dela. Os Beatles têm um filme estrelado pelo Bee Gees, chama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. As versões das músicas dos Beatles em alemão não foi uma homenagem aos tempos de Hamburgo. Foi, na verdade, uma exigência da EMI, da Alemanha, para deixar o disco mais caracterizado na Alemanha. O A Hard Day's Night foi filmado em preto e branco para diminuir os orçamentos. Já existia a técnica de Technicolor desde 39, mais ou menos. Mas aí em 64 e 63 eles quiseram, como utilizavam preto e branco ainda, eles usaram preto e branco para diminuir gastos. A música pior que os Beatles fizeram, que eles acham que fizeram, a mais horrível, o John disse uma vez que era One After 909. Os álbuns de Natal dos Beatles eram feitos para os fã-clubes que se cadastravam e pagavam anualmente, talvez, eu não sei direito, mas deve ser. E aí eles faziam presentinhos e davam os CDs de Natal. The Beatles é a junção de beat, que é batida em inglês, com Beatles, que é besouro. E era besouro por causa do Buddy Holly and the Crickets. Falando em Buddy Holly foi uma inspiração para o John, porque ele era o primeiro rockstar a usar óculos. O George conheceu a Olivia porque ela era secretária do seu selo musical, a Dark Horse. As vozes que dublam Yellow Submarine, o filme, não são dos Beatles, muito menos o dos Beatles Cartoon. Nas gravações de Let It Be, chamaram o Billy Preston para tentar ver se acabava uma treta das gravações. O álbum branco é o primeiro álbum duplo da história, mas tem muita gente que discorda disso, que fala que foi um do Pink Floyd, então... O cabelo dos Beatles é de influência alemã e ele chama mop top, que em inglês significa escovão. Se você vê no filme dos Beatles, o Febre de Juventude, uma mulher pega um escovão e fica na janela fazendo assim, tipo, pra fingir que é os Beatles. O John se apaixonou por Cynthia devido à sua semelhança com a Brigitte Bardot. E ele falava pra Cynthia se vestir como a Brigitte Bardot e ela aceitava. Então ele só gostava dela porque ela parecia com a Brigitte Bardot. Everybody Has Something to Hide Except For Me and My Monkey é uma música baseada numa frase que o Maharishi, que eles tinham, falava, que era Everybody Has Something to Hide. Todo mundo tem algo pra esconder. E ele fala do Except For Me and My Monkey
porque uma vez um repórter disse que a Yoko era a macaquinha do John Lennon. Aí ele fala, todo mundo tem algo aí pra esconder, exceto eu e o meu macaco. Woman foi a última música que o John Lennon fez para Yoko Ono antes de morrer. O álbum A Hard Day's Night ficou conhecido no Brasil como os Reis do Iê Iê Iê, por causa da música She Loves You, Iê Iê Iê. Iê 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 também virou um gênero musical aqui no Brasil que era mais ou menos assimilado ao twist. E também tinha várias pessoas que eram do Iê Iê Iê. Era Roberto Carlos, Erasmo Carlos e toda essa caralho a quatro da Jovem Guarda. Yesterday teve um nome provisório chamado de Scrambled Eggs, que era ovos mexidos. O Eric Clapton escreveu Wonderful Tonight, Pretty Girl e Layla pra Patty. E tem boatos que o George escreveu Something pra ela. Só que ele, né? Baby You're a Rich Man tem os vocais do Mick Jagger. I Wanna Be Your Man foi a música que os Beatles fez e deu de presente pros Rolling Stones. A capa do Yesterday and Today foi banida porque eles estavam de jalecos, bonecas sem cabeças e cobertos de sangue. Então, quando pararam de comercializar, ela virou meio que um item de colecionador. No filme do 007 contra o Goldfinger, o James Bond fala... Beber Moet Chandon. Eu não sei como é. Moet Chandon. Beber Moet Chandon a 15 graus é como escutar os Beatles sem tampar os ouvidos. Moet Chandon, pra quem não sabe, é um tipo de champanhe super cara. Obladi Obladá quer dizer a vida vai bem num dialeto africano. O John foi o primeiro Beatle a aparecer num filme sem os outros membros da banda. Foi no filme do Richard Lester, How I Won the War, de 1967. George sabia tocar ao todo 26 instrumentos. No dia da primeira apresentação dos Beatles no Ed Sullivan, 4 em cada 10 americanos assistiram ao programa. O George, como gostava muito do Monty Python, investiu 4 milhões de dólares para produzir A Vida de Brian. E como lá nos Estados Unidos, eu não sei a política direito, mas eles têm que colocar alguma coisa caso você não pague. E aí ele hipotecou a casa dele. E a casa dele chama Freya Park, que tem 12 hectares e 25 quartos a casa. George Harrison foi o único Beatle que tinha ido para os Estados Unidos antes de 1964. Ele tinha uma irmã que morava lá, então ele ia periodicamente visitá-la. Os Beatles iam filmar O Senhor dos Anéis, mas acabou não dando certo. Eu já fiz um episódio sobre isso e tá por aqui no meu canal. O Ringo foi o Beatle que mais atuou em filmes. Ao todo foram mais de 20 filmes. O Ringo também dubla Thomas and Friends, Thomas e seus amigos, que é aquele desenho do trenzinho e tal. O Ringo também não gosta de tomate. Eu não sei, sabe, como uma pessoa não pode gostar de tomate. É tão bom no Bauru. O meme Old But Gold é o nome de um álbum dos Beatles. Na música Sue King tem uma frase brasileira. Eles dizem obrigado na música. O John devolveu seu MBA, que é membro do Império Britânico, para a Inglaterra, quando a Inglaterra disse que era a favor dos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã. Os Beatles inventaram as letras das músicas no LP. Sabe quando você vira atrás e tem as letras das músicas no encarte? Foi os Beatles que inventaram isso. Os Beatles também inventaram o baterista vocal, que é quando o baterista também canta alguma música. Antes disso, o baterista só era um percussionista que ficava lá atrás tocando. Agora o baterista tinha fazia parte da banda também. E o último curiosidade, o último fato sobre os Beatles é que os Beatles inventaram as Beliebers, as Directiones, sei lá como é que fala isso, as Lovatics, as, sei lá, não sei mais, sei lá. Porque os Beatles foi a primeira banda que tinha muitos fãs alucinados atrás dos Beatles e que amavam e... Ai meu Deus! Que foi a Beatlemania. Os Beatles foram os precursores da adolescência. Olha que lindo! Então é isso, galera. Esses foram 50 fatos sobre os Beatles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem joinha, compartilhem com seus amigos. E eu vejo vocês na semana que vem.
Tchau!